parábola de uma figueira, o pé de figo como nós conhecemos. Uma figueira, irmãos, ela produz cerca de 10 quilos de figo, se for uma figueira boa, uma figueira que dá bastante frutos. O figo na Bíblia ele representa prosperidade. E quando Deus, irmãos, ele traz essa palavra, o contexto da história, ele é interessante, sabe por quê? O contexto diz que antes disso Jesus estava em uma certa, não vou falar discussão, mas uma conversa com um povo judeu. E a conversa era, porque naquela época, irmãos, existia uma torre chamada Torre Siloé. E diz aqui a Bíblia que essa torre ela caiu e matou 18 pessoas. E a discussão é, os homens diziam, esses homens que morreram quando a torre de Siloé caiu e matou, eles morreram porque eles estavam em pecado. E Jesus, confrontando eles, diz, não somente eles, mas todos ali estavam em pecado. E no versículo 5 ele diz assim, não vos digo, antes se vós não arrependerdes, todos de igual modo vão perecer. Então Jesus, irmãos, ele estava dizendo para aquele povo o seguinte, vocês estão acusando um grupo porque morreu, que eles pecaram por causa disso, a torre em Siloé caiu em cima deles. Mas a Bíblia vem dizendo que Jesus, depois disso, ele começa a contar uma parábola. E a parábola é a parábola da figueira estéril. Estéril, irmãos, é porque ela não dava figos. Ela não dava o fruto para o seu Senhor. Ou seja, o que o seu Senhor requeria era que ele chegasse até aquela árvore frutífera e ele achasse figos, frutos. Mas diz a Bíblia nessa parábola, Jesus dizendo que o seu Senhor, o seu dono, por 3 anos, ele procurou figo nessa árvore frutífera, nessa figueira, e não achou nem um figo sequer. Nenhum. Se olharmos para a história diz, irmãos, que Deus ele olha muito para a geração. Você é filho porque você tem um pai. E você que é pai, você é filho porque você tem um pai. E as gerações elas vão passando de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e as gerações se seguem. Só que a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia em Mateus, no início, lá vai falar sobre a genealogia. E na genealogia, irmãos, de Cristo ali, nós podemos observar que Deus, irmãos, ele passa a sua genealogia de Cristo a homens que no olhar humano, irmãos, eles nunca poderiam ser mencionados aqui. Mas eles se arrependeram e Deus viu nesses homens um coração sincero. E Jesus agora, irmãos, ele veio a essa terra extrair da humanidade algo que ele pudesse dizer, verdadeiramente eu tenho prazer de olhar para este povo, porque esse povo me dá muitos frutos. Presta atenção. O que Deus requer de nós, pastor Antônio? Que nós venhamos dar frutos para Ele. Agora a pergunta que eu quero fazer para todos nós, será que estamos dando frutos para o Senhor? Será que nós como igreja estamos frutificando da maneira que nós deveríamos frutificar? Será se Jesus hoje vir à nossa vida e procurar, irmãos, um fruto, será que Ele vai achar um fruto?
Ou será se ele vir até nós e ele procurar na nossa vida um fruto sequer ele não vai achar? Jesus, irmãos, nessa parábola ele está dizendo para nós: ei, se você não está dando fruto, essa noite você vai sair daqui dizendo: a partir de hoje eu vou dar fruto para o meu Senhor. Eu não vou ser mais essa árvore estéril, esse crente estéril, essa mulher estéril espiritualmente, esse homem estéril espiritualmente, que não dá fruto nenhum para o reino. Hoje eu prego para a igreja, irmãos, que até no final do ano vai poder dizer: eu consegui dar frutos para o reino do meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, o dono, o vinhateiro, ele chega e diz assim: ó, corta, porque só está ocupando espaço. Tira essa figueira daqui, porque só está ocupando espaço. O vinhateiro representa Deus. Essa figueira representa eu e você. João Batista, irmãos, quando ele veio a essa terra, ele diz assim: olha, o machado já está posto na raiz. Aquele que dá fruto permanece, mas aquele que não dá fruto, corta. Deus, ele não quer cortar a figueira. Mas hoje, irmãos, Deus me fala algo muito interessante. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um Deus que é misericordioso, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã na nossa vida. Os livros de Salmos, irmãos, são livros fascinantes, sabe por quê? Porque o salmista expressa os seus sentimentos, e quando ele expressa as suas misericórdias, Deus, são as causas de não sermos consumidos. Ele está dizendo: o meu sentimento é de tristeza, porque eu errei, mas a misericórdia de Deus, ela me alcançou. Glória a Deus, aleluia. Se estamos aqui é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Nem, irmão, nós não éramos para estar aqui. Não era. Ontem eu tive o prazer de pregar numa igreja do pastor Eduardo, que a maioria conhece. E eu pregando lá, irmãos, eu tive um presente de Deus. No altar da igreja estava eu, pastor Eduardo e pastor Raimundo Donato. Sabe quem são esses três? Três